Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, do dia 20 de novembro. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho trazido um devocional, uma palavra de Deus especial para que você possa meditar na palavra de Deus, que você possa adquirir mais conhecimento e também se fortalecer na palavra do Senhor. Amém? E hoje o tema de nossa mensagem, queridos, é um tema especial. Jesus restaura Pedro. Esse é o tema. Jesus restaura Pedro. Mas assim como Deus, o próprio Jesus, o Deus encarnado, restaurou Pedro, o próprio Jesus também quer nos restaurar. Temos algo a ser restaurado? Sim, todos nós temos. Temos áreas que nós devemos cuidar e permitir que Jesus venha nos restaurar. Mas a grande pergunta diante de todas essas situações sobre restauração, onde Jesus Cristo, ele restaura Pedro, a pergunta é: por que Jesus restaurou Pedro e não restaurou Judas? Você já parou para pensar nisso? Não? Eu vou trazer para você essa resposta hoje. Além de você entender que Jesus Cristo ele quer restaurar a sua vida, você vai entender quando é que Jesus restaura um ser humano. Qual é o motivo, a causa pelo qual Jesus quer restaurar a sua vida. E quando que ele vai restaurar a sua vida. Então vamos para a mensagem. Eu trouxe esse texto especial para que nós possamos aqui ler e compreender, tá bom? Livro de João, capítulo 21, verso 15 a 17, vai dizer: Jesus restaura Pedro. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Amado, é interessante quando nós analisamos essa passagem da restauração de Pedro, porque nós vamos ter que fazer uma análise sobre essa situação. Por exemplo, quantas vezes Pedro negou Jesus? Daí você, com certeza, você já ouviu a historinha e você vai falar assim: 3 vezes. Lembra do galo? Onde Jesus falou: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Esse relato está no livro de João, capítulo 18. Lá está as 3 vezes que Pedro negou Jesus. E quando Jesus ressuscitou, lá no mar de Tiberíades, Jesus apareceu pela terceira vez aos seus discípulos. E ali, Pedro foi pescar junto com outros discípulos. E não pegaram nada. E Jesus deu orientação para eles, e eles lançaram a rede sobre aquela direção que foi dada por Jesus. Mas João, a Bíblia diz aquele a qual Jesus amava, por isso nós deduzimos que tenha sido João, falou assim: olha, Pedro, é o mestre. E simplesmente Pedro veste a sua capa, se lança ao mar e vai em direção a Jesus. Presta atenção nesse ato.
Ele abandona tudo que ali está, se joga ao mar e vai em direção a Jesus. A Bíblia nunca falou, queridos, nunca falou onde Jesus ele declara: eu me arrependi de ter negado Jesus. Os atos dele, a tristeza dele, poderia indicar isso. E esse ato de ele abandonar tudo, inclusive os seus parceiros, seus companheiros de pescaria, abandonou tudo ali e se lançou ao mar e foi diretamente a Jesus, esse é um ato que demonstrava arrependimento. E com base no que eu estou falando isso para você? Com base no que eu estou falando que Pedro ele se arrepende e que Jesus restaura Pedro? Com base no que nós podemos ver em Mateus 27:3. Quando Pedro ele percebe a bobeira que ele fez, ele vai direto a Jesus. Ele vai direto a Jesus. Judas não. Judas, quando traiu Jesus, ao invés dele ir abandonar tudo e ir até Jesus, ele vai até os sacerdotes a qual ele traiu. Mateus 27:3 diz: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Remorso não é a mesma coisa que arrependimento. Arrependimento faz você ir a quem você errou e pedir perdão e pedir desculpa. Remorso não. O remorso fez Judas ir até o chefe dos sacerdotes, o qual ao qual ele recebeu as moedas de prata. Você viu por que eu entendo que esse ato dele vestir sua capa, mergulhar e ir de encontro a Jesus é um ato de arrependimento? Porque quando você se arrepende, você vai atrás de quem você magoou. Você vai na direção de quem você magoou. Quem não se arrepende, vai atrás de alguém para poder rever o seu ato. Ele não foi atrás de Jesus, ele foi atrás dos sacerdotes, ao qual ele traiu Jesus, a qual ele comprou, o qual ele foi comprado, né? A traição de Judas foi comprada por 30 moedas de prata. Então aqui a gente começa a entender o porquê que Jesus ele restaura Pedro e não restaura Judas. Porque Judas não foi atrás de Jesus. Ele foi atrás dos sacerdotes. Pastor, mas e se ele fosse atrás de Jesus? Possivelmente Jesus iria perdoá-lo e iria restaurá-lo. Se Pedro saísse correndo, não, eu não quero ver Jesus, eu passei vergonha, e saísse, Pedro ele nunca teria sido restaurado. Mas como ele foi de encontro a Jesus, como que você fica quando você magoa alguém, quando você nega alguém? Como que você se sente envergonhado? E muitos não querem nem encontrar com a pessoa, vê a pessoa de um lado da rua, passa para o outro lado. Não é assim? Pela vergonha. Pedro não. Pedro engoliu o seu orgulho, engoliu a vergonha, mergulhou no mar e foi de encontro a Jesus. Então, com base nessas duas formas de atitude, nós conseguimos entender por que Jesus restaura Pedro e não restaura Judas. Agora, a didática com qual Jesus restaura Pedro é sensacional. É sensacional por quê? Porque João 18:17, João 18:25, João 18:27 fala sobre as 3 formas que Pedro negou Jesus. E no texto que nós acabamos de ler, Jesus usa uma didática, uma psicologia extraordinária. Como? Como que Jesus ele diz para Pedro que ele perdoa Pedro?
Como que Jesus diz para Pedro, olha, eu te perdoo? Como que Jesus faz isso? Fazendo uma pergunta. Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que todos esses que estão aqui comigo? Que está aqui com a gente na praia? Que está aqui com a gente no mar de Tiberíades? O que Pedro fala? Sim, eu amo. Pedro, você me ama? Você me ama? O que Pedro responde pela segunda vez? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a terceira pergunta, ela é a sensacional. Por quê? Porque pela terceira vez Jesus fala assim: Simão, filho de João, você me ama? Pedro, ele se tocou, ele fica magoado, ele fica entristecido, ele se entristece e ele fala simplesmente, ele lembra. Ele volta lá, alguns dias atrás, e lembra que Jesus Cristo falou para ele assim: antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer para Pedro é o seguinte: Pedro, eu sei que você me ama, mas eu sei todas as coisas, inclusive que você iria me negar. E ali Pedro, quebrou Pedro no meio, porque a restauração, muitas vezes é necessário quebrar a gente. Na restauração, Deus, o próprio Jesus, Deus, ele precisa nos quebrar, fazer caquinho da gente, fazer a gente enxergar verdadeiramente quem era Jesus, quem é Jesus. E daí Jesus simplesmente fala para ele assim: então, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, quando ele ficou magoado, queridos, ele volta no tempo, ele lembra da fala de Jesus, ele lembra de que Jesus falou para ele, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Tudo aquilo que Jesus fala acontece, e Pedro fala simplesmente para ele: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabia que eu ia trair o Senhor, o Senhor já sabia que eu te amava. Isso eu sabia que hoje eu estaria aqui. Isso eu sabia que hoje eu estaria aqui, me arrependendo diante do Senhor. Então o Senhor sabe todas as coisas, inclusive que eu te amo. O que a gente aprende, queridos? A gente aprende algumas situações, algumas lições com essas histórias. Jesus sabe todas as coisas, inclusive a área que você precisa ser restaurado. Ele sabe o que vai acontecer durante esse dia, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Cabe a nós entendermos que Jesus, ele conhece todos os nossos dias, mesmo que esses dias ainda não tenham acontecido. Jesus, ele sabe exatamente a diferença do porquê restaurar Pedro e porquê não restaurou Judas. Judas tinha remorso, remorso não é arrependimento. Remorso levou Judas aos sacerdotes, não levou ele a Jesus. O remorso ele não faz você voltar para aquela pessoa que você magoou. Ela não permite, porque o remorso ele é encapsulado com orgulho. O arrependimento não. O arrependimento ele lança fora o orgulho, a vergonha e faz você voltar a quem você magoou. Ali a gente começa a já entender um monte de coisas. Para que eu possa ser restaurado, eu tenho que me lançar ao mar, deixar tudo para trás e primeiro me corrigir. Primeiro me permitir ser restaurado. Pedro talvez tinha a oportunidade de falar: não, não quero saber de Jesus. Ele já sabia que eu ia trair ele. Ele já sabia que eu ia fazer isso. Por que ele permitiu? Por que ele deixou? Mas Pedro não fez isso. Largou o barco, largou a pescaria, largou a rede cheia de peixe, mergulhou e foi de encontro com Jesus. Porque mais importante do que a comida, mais importante do que as amizades, mais importante do que os meios de sobreviver é você ter o perdão de Jesus. Mais importante do que tudo nessa vida é nós sermos restaurados por Jesus. É por isso que Pedro foi Pedro.
É por isso que Pedro é conhecido como esse grande homem, esse grande apóstolo. Porque ele aprendeu uma lição. Ele se permitiu ser restaurado por Jesus. Então deixa eu dizer algo para você assim. Não importa a área que você precisa ser restaurado. Você só precisa parar e ir de encontro a Jesus. Pastor, eu preciso ser restaurado na minha sexualidade. Para tudo e vai de encontro a Jesus e fala para Jesus: eu pequei, Jesus, contra o Senhor com a minha sexualidade. Pastor, o meu problema é a área do vício. Para o que você está fazendo. Quer ser restaurado? Vai de encontro para Jesus e fala para Jesus: eu me arrependo, Senhor Jesus, porque através do meu vício eu pequei contra o Senhor. Eu desvalorizei o que o Senhor fez naquela cruz. É o casamento? Para o que você está fazendo. E antes de você pedir perdão para seu esposo, para o seu marido, volta para Jesus e fala: Jesus, eu não valorizei aquilo que o Senhor fez na cruz e eu pequei contra o Senhor quando eu não fui um bom marido, quando eu não fui uma boa esposa. Pastor, eu tenho problema de paternidade, eu tenho problema na área de paternidade, eu não me dou bem com meu pai nem com a minha mãe. Então, antes de você ir voltar e falar com seu pai e com a sua mãe, volta para Jesus e fala: Senhor, eu quebrei um dos maiores mandamentos que o Senhor nos deu, que é honrar pai e mãe. E com isso eu desonrei o Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu me arrependo, me perdoa, Jesus. A restauração ela só acontece com quem volta primeiro para Jesus. E depois você vai voltar para quem realmente você magoou. A restauração é tirar o orgulho fora, a razão fora e falar: Jesus, eu não quero saber quem teve razão. Eu quero saber que eu preciso ser restaurado. Estou triste, estou chateado com essa situação. Não estou me sentindo confortável com essa situação. Me perdoa, Jesus. E daí sim Jesus começa uma restauração na sua vida, como foi na vida de Pedro. 3 vezes Pedro nega. 3 vezes Jesus pergunta para restaurar. Para cada vez que Pedro negou Jesus, pecando contra Jesus, 3 vezes Jesus pergunta, liberando perdão e restauração na vida de Pedro. E é assim que Jesus faz na minha e na sua vida para poder restaurar áreas que precisamos ser restaurados. Daí eu te pergunto, você vai permitir Jesus simplesmente te restaurar? Mas lembre-se que muitas vezes, como Pedro, a forma com qual Jesus ele vai te restaurar, ele vai levantar sobre você um sentimento de tristeza, para que leve você a entender o que você fez, a compreender o que você fez. A palavra do Senhor diz que o arrependimento leva você à tristeza, mas essa tristeza leva você a ter vida. O remorso não. O remorso faz você ter uma tristeza que leva você à morte. O arrependimento leva você a ter uma tristeza que produz vida. Amém? Fica com essa palavra com você. Guarda essa palavra com você. Compartilha essa palavra. E quantas pessoas estão precisando ser restauradas por Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia a qual a sua misericórdia se renovou sobre a nossa vida. Consagramos ao Senhor esse novo dia. Pedimos ao Senhor a sua proteção, a sua bênção, o seu direcionamento. Guia-nos nos teus caminhos, pois os teus caminhos são de amor e de fidelidade e de justiça. Nos conduza nos caminhos do Senhor, Pai. Nos ensina todos os nossos caminhos. Nos guarde e nos proteja. Guarde e proteja nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso casamento, nossa saúde, nossas finanças. Guarda-nos e proteja-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E permita-nos, Senhor, que nós possamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, e que nós venhamos ser encontrados em verdadeiro sentimento de arrependimento e nunca de remorso.
para que nós possamos agradar o teu coração e para que nós possamos ser restaurados pelo Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.